Olá pessoal, vamos resolver 4 exercícios envolvendo tangente de arcos trigonométricos. Exercício 1. O valor da expressão cosseno de 1140 graus mais seno de 810 graus mais tangente de 720 graus. Como estes ângulos são ângulos maiores que 360 graus, eu quero trabalhar com arcos côngruos a esses ângulos. Então, eu vou dividir 1140 graus por 360. Aqui seria 360 vezes 4, que é 1140, sobra zero. 810 dividido por 360 vezes 2, que dá 720, e sobra 90 graus. E 720 dividido por 360, 2, que dá 720, sobrou zero. Portanto, 1140 graus é igual a 0 grau mais 4 vezes 360 graus. 810 graus é igual a 90 graus mais 2 vezes 360 graus. E 720 graus é igual a 0 grau mais 2 vezes 360 graus. Portanto, eu vou trabalhar com o arco de 0 grau, o arco de 90 graus e o arco de 0 grau também. Logo, o que nós temos? Cosseno de 1140 graus, eu vou trabalhar com cosseno de 0 grau, mais seno de 810 graus, que eu vou trabalhar com seno de 90 graus, mais tangente de 720 graus, que eu vou trabalhar com 0 grau. Cosseno de 0 grau é 1, seno de 90 graus é 1, e tangente de 0 grau é 0. Portanto, a resposta é 2, opção B. Exercício 2. Considere as igualdades. Eu tenho 4 igualdades. Eu quero saber o número de igualdades que são verdadeiras. Aqui, basicamente, eu vou trabalhar com as propriedades envolvendo seno, cosseno e tangente de arcos e de arcos correspondentes. Primeira afirmação. Tangente de 10 graus é igual a tangente de menos 10 graus. Nós vimos que a tangente de um arco x é igual a menos tangente de menos x. Se x for igual a 10 graus, nós temos que a tangente de 10 graus é igual a menos tangente de menos 10 graus. Portanto, a nossa primeira afirmação ela é falsa. Afirmação 2. 770 graus passou de uma volta, dividindo 770 por 360, 360 vezes 2, que dá 720, resto 50. Portanto, a tangente de 770 graus é igual a tangente de 50 graus, copiando aqui, menos tangente de 50 graus. Então, a tangente de 50 graus não é igual a menos tangente de 50 graus. A segunda afirmação é falsa. A terceira afirmação. Cosseno de 340 graus é igual a cosseno de 20 graus? Nós temos a seguinte propriedade. Cosseno de um arco x é igual a cosseno de um arco de 360 graus menos x. Trocando o x por 20 graus, eu posso escrever que cosseno de x, no caso 20 graus, é igual a cosseno de 360 graus menos 20 graus. Logo, cosseno de 20 graus é igual a cosseno de 340 graus. A nossa terceira afirmação ela é verdadeira. Quarta afirmação. Seno de 460 graus é igual a menos seno de menos 100 graus? 460 graus passou de 360, então dividindo 460 por 360 vezes 1, que é 360, sobrou 100 graus. Logo, o seno de 100 graus é igual a menos seno de menos 100 graus. Nós temos a seguinte propriedade, que o seno de um arco x é igual a menos seno de um arco de medida menos x. Portanto, a nossa quarta afirmação ela é verdadeira. Assim, a terceira afirmação é verdadeira, a quarta afirmação também é verdadeira, então nós temos duas equações verdadeiras, resposta B.
Exercício 3. Resolva a equação tangente ao quadrado de x menos tangente de x igual a zero, supondo que x é o arco que vai de 0 grau até 360 graus. Tangente ao quadrado de x menos tangente de x igual a zero. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau envolvendo a tangente de x. Veja que esta equação do segundo grau não tem o valor de c. Então, eu vou fatorar, colocando tangente de x em evidência. Tangente ao quadrado de x dividido por tangente de x. Temos tangente de x, menos tangente de x dividido por tangente de x. Temos menos 1, igual a zero. Aqui eu tenho uma equação produto, logo duas opções. A primeira opção, a tangente de x é igual a zero. E a segunda opção, tangente de x menos 1 igual a zero. Aqui é a nossa segunda opção. Logo, a tangente de x igual a 1. Então, eu quero saber quais são os arcos que possuem a tangente de x igual a zero e quais são os arcos que possuem a tangente de x igual a 1 e são arcos de 0 a 360 graus. Então, veja, a primeira opção, tangente de x é igual a zero. Quais são os arcos que possuem a tangente igual a zero? Então, nós temos o primeiro arco, que é um arco de 0 grau. Tangente de 0 grau é igual a zero. Tangente de 180 graus também é igual a zero. E depois, uma volta completa, tangente de 360 graus também é igual a zero. Então, aqui, o x pode ser igual a 0 grau, x pode ser igual a 180 graus, e o x pode ser igual a 360 graus. Segunda opção, a tangente de x igual a 1. Então, quais são os arcos que possuem a tangente igual a 1? Eu tenho um arco no primeiro quadrante, que tem tangente igual a 1, e um arco no terceiro quadrante, tangente igual a 1. Nós temos estes dois arcos. Este arco é um arco de 45 graus, e este arco é o arco de 225 graus. Então, x é igual a 45 graus e x é igual a 225 graus. Aí o nosso conjunto verdade, vou colocar aqui os arcos em ordem crescente, 0 grau, 45 graus, 180 graus, 225 graus e 360 graus. Exercício 4. Determine o valor de m desta equação para que π por 3 seja raiz da equação. Então, para que o π por 3 seja raiz da equação, eu vou substituir o x por π por 3. E a equação ela precisa ser verdadeira. Logo, tangente ao quadrado de x, no caso, π por 3, menos m vezes cosseno ao quadrado de x, π por 3, mais seno ao quadrado de x, π por 3, tem que ser igual a zero. Tangente de π por 3 é a raiz de 3, como é tangente ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, menos m vezes cosseno de π por 3 é meio, cosseno ao quadrado, então meio ao quadrado, mais seno de π por 3, que é raiz de 3 sobre 2. Como é seno ao quadrado, então raiz de 3 sobre 2 ao quadrado igual a zero. Elevando ao quadrado, eu tenho 3 menos 1/4 de m mais 3/4 igual a zero. Aqui eu vou trabalhar com o mínimo múltiplo comum, que é o número 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 3, 12. 4 dividido por 4 dá 1. Então, menos m, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3, igual a zero. Simplificando o número 4, eu fico com 12 com mais 3, 15. 15 menos m, igual a zero. 15 é igual a m. Essa é a nossa resposta. Assim, espero ter ajudado e até uma próxima.